continuidade no discipulado cristão, lição de número 9, que tem como título O Valor da Oração. Vamos nos utilizar da nossa leitura no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, em que o apóstolo Paulo ele exorta a igreja quando ele nos diz: orai sem cessar. E também vamos nos utilizar de Lucas capítulo 18, versículo 1, quando Jesus ele diz para os seus discípulos, e Lucas escreve isso, quando Lucas nos diz assim: e Jesus contou-nos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu pego esse texto de Lucas para começar uma explicativa. Por que nós devemos orar? Jesus nos ensinou o dever. A oração é dever de todo cristão. É meu dever estar em oração. É o nosso dever estar em oração. E muitas advertências disse Jesus à igreja, aos apóstolos, a todos que ali estavam: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós oramos para manter a nossa comunhão com Deus e a carne mortificada nos seus desejos. Porque enquanto nós estamos ligados com Deus, enquanto nós estamos com a nossa comunhão com Deus intacta, o pecado não tem força sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Mas se afrouxarmos as mãos, pararmos de orar, pararmos de meditar na palavra do Senhor, seremos presas fáceis, seremos facilmente abatidos, porque o que mantém o cristão de pé é a oração e a palavra. São duas coisas essenciais para a nossa sobrevivência espiritual. A oração é o meio que nós temos de comunicação com Deus. É um privilégio. Mas, infelizmente, nem todo mundo dá atenção à oração. Pedimos tudo a todos, mas nos esquecemos de orar. Há aqueles até mesmo que falam que não tem tempo para orar. Outros dizem que oram na condução indo para o trabalho. Outros dizem que oram quando está na pia. Outros dizem que ora quando está no tanque. E assim vai em diversos lugares. O dia tem 24 horas, meu irmão. Dai a Deus o que é de Deus. Nós damos a César todo dia o que é de César. Os compromissos terrenos, os compromissos com os homens, a cada dia nós cumprimos. Dai a Deus o que é de Deus. O que você faria se você tivesse ao lado de uma pessoa 24 horas e por 24 horas você tentasse chamar a atenção dessa pessoa e essa pessoa não lhe desse a atenção devida e essa pessoa não parasse para te ouvir e nem falar com você, mas às 24 horas você está sempre do lado dessa pessoa, defendendo as suas questões, resolvendo os seus problemas, mas a pessoa não para falar com você. Como ser humano, eu te digo que isso não dura muito tempo. Logo, pelos seus sentimentos, pelos seus anseios, você vai sair de perto dessa pessoa. É assim que acontece. Muitas pessoas acabam se afastando dos caminhos do Senhor, se desviando, porque não tem uma vida ativa de oração. Tudo começa quando a nossa vontade de falar com Deus perde a força. Nós achamos tudo normal, não percebemos anormalidades na nossa vida.
e vamos vivendo como que se Deus estivesse se agradando de tal posição, e não está. A oração tem seus propósitos. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 a 13. Deus ele deixa bem claro para o povo, por que não já irmos direto no versículo 12? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Capítulo 33, o versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, tudo através da oração. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A oração é um meio de comunicação. O propósito da oração. Quando oramos, falamos diretamente com o Pai Celeste e expressamos nossas dores, necessidades, como também confessamos os nossos pecados, entre outras coisas mais. Podemos analisar na Bíblia algumas pessoas que conheciam o poder da oração. Muita gente conhecia o poder que a oração tinha. Como não falar de Ezequias? Senaqueribe havia dado um aviso que ia invadir Judá, a terra de Judá. Todo o povo ficou preocupado, porque o inimigo aparentemente era mais forte. O inimigo era mais numeroso em questão de soldados. O inimigo era mais preparado para a guerra, tinha mais armas, aparentemente falando. O povo de Judá não tinha a potência que o inimigo tinha para um ataque de guerra. Mas o rei Ezequias tinha uma arma muito poderosa que eles não sabiam, que era a oração. E Ezequias foi orar. E a resposta de Deus foi imediata. Deus ele manda o profeta ir até Ezequias entregar-lhe a mensagem de vitória. O inimigo volta de novo para enfrentar, para afrontar com palavras, para tentar intimidar com palavras. E Ezequias foi orar de novo, e Deus manda novamente o profeta entregar uma palavra de vitória. Naquela noite, Deus ele mandou um anjo no arraial do inimigo. E esse anjo matou 185 mil soldados. No outro dia, o rei Senaqueribe estava sozinho, sem nenhum soldado com ele. E ele foge para a sua terra envergonhado. Ezequias não precisou pegar na espada. Ezequias não precisou traçar um esquema de guerra. O nosso esquema de guerra é a oração. O nosso esquema de batalha é a oração. Quem tem uma vida de oração sabe e entende o que eu estou falando. Que a nossa guerra não é contra a carne e sangue. Não importa se estão nos ameaçando, se estão batendo na porta, se estão gritando no portão. A oração vai garantir a vitória. Mantenha uma vida de oração, que nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenará, estando em oração. A oração é a chave que abre portas. A oração é o nosso primeiro e último recurso. Nós não temos aonde recorrer sem a oração. Nós não temos a quem recorrer sem a oração. Reserve tempo do seu tempo para buscar a Deus. Reserve a hora que você diz que não tem. Reserve essa hora para buscar a Deus. A tua vida precisa, a tua alma precisa se conectar com Deus. O rei Salomão, em oração, Deus falou com ele. Como não falar de Jeremias, que foi Deus, ele falou para o profeta clamar, buscar, orar.
Como não falar de Isaac, que orou 20 anos para Deus curar Rebeca da esterilidade. Ela não podia ter filhos. Isaac orou 20 anos. E Deus curou Rebeca, dando-lhe 2 filhos, Jacó e Esaú. Tudo na oração. Naquela época não tinha tecnologia da ciência, medicina, nada disso. Oração. Oração, e Deus operou grandiosamente. Às vezes pode ser que você que esteja me escutando aí, o médico tenha falado que você não vai conseguir, que não vai dar certo o tratamento, que não vai dar certo isso ou aquilo. Ou alguém lançou uma palavra sobre você dizendo que você não ia ser feliz, dizendo que você não ia conseguir realizar os seus sonhos. Alguém teve uma perspectiva negativa acerca de você, pensando ou querendo que você morresse. Eu quero te falar uma coisa. Na oração você vai vencer todas essas barreiras. Na oração você vai vencer todas essas palavras. Põe a tua vida na oração. Não adianta parar a chorar. Não adianta revidar provocação com provocação. Não adianta, não vai dar certo. Entra na oração, porque quem te justifica é Deus. Quem dá justificação na vida dos servos de Deus é Deus. Para que orar? Você deve estar me falando aí agora. Primeiro, para glorificar a Deus. Porque quando nós oramos, nós reconhecemos que Deus está acima dos nossos propósitos. Deus está acima dos nossos projetos. Ele está acima da nossa vida. E que nós somos necessitados. Segunda coisa, por que devemos orar? Para que devemos orar? Para obtermos respostas de Deus às situações específicas que lhes apresentamos. A terceira coisa é para obtermos. A terceira coisa é para vermos satisfeitas as nossas necessidades básicas. A quarta coisa é para mantermos comunhão com Deus. A quinta, para obtermos vitória sobre as tentações. Sem oração nós não venceremos. Eu poderia continuar falando de muitas outras coisas que a oração é capaz de fazer. Como não citar Efésios capítulo 18, capítulo 6, versículo 18. O apóstolo Paulo pede oração para a igreja para que seja aberta a porta da palavra. Deus dá entendimento na palavra através da oração. E de todos esses tópicos que eu tenho falado a vocês do para que orar, tem as referências bíblicas. Acesse a apostila no link dos vídeos anteriores. Acompanhe a apostila no estudo. E eu sempre observando a Bíblia Sagrada, para que o Espírito Santo te dê entendimento. Vou falar apenas uma coisa sobre o que pode impedir a nossa oração. Se tivermos com problemas não resolvidos no âmbito familiar, isso pode impedir a nossa oração. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 7, Pedro ele diz aos maridos amar a sua esposa e honrá-las como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas vossas orações. Antes de tudo, ele fala para as mulheres sujeitar aos seus maridos, honrar os seus maridos. A desonra conjugal, os conflitos conjugais, traz impedimento para as orações. Impedem que as orações sejam ouvidas por Deus. Porque a Bíblia nos diz que 2 serão, ambos, uma só carne. E se não tem harmonia nos 2, Deus não vai ouvir a oração. O que 2 concordam na terra é concordado no céu. Tem um propósito por que a Bíblia diz isso. É a comunhão conjugal, familiar, no âmbito familiar. Não basta dizer que a família está em oração se não tiver concordância no propósito. Nós temos que andar em um só caminho. Isso pode impedir a oração. Como orar? Devemos orar sempre em nome de Jesus. Ser específico, não ficar dando volta, sendo repetitivo. Mateus capítulo 6, Jesus explica sobre isso. Não seja como
Os hipócritas que ficam repetindo a mesma coisa na oração, não. Seja específico. Aonde é a tua dor? Qual é o teu problema? Qual é a situação? Seja específico. Seja objetivo. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla. Lucas capítulo 8. Ela tocou na orla da veste de Jesus. Quando Jesus falou quem me tocou e ela viu que ela não podia esconder-se, ela falou fui eu e já contou o que tinha acontecido. E ela tocou no propósito de ser curada. Jesus falou para ela, tua fé te salvou, pode ir. Bartimeu ficou, Marcos capítulo 10, versículo 46. Jesus estava passando por Jericó. Bartimeu ficou sabendo que Jesus estava passando por ali e começou a gritar. Qual era o propósito? Ser ouvido por Jesus. Começou a gritar e Jesus ouviu. E mandou chamar o cego. E falou para ele, o que quer que eu te faça? O que você quer? Ele falou, quero ver. Jesus falou, muito bem, a tua fé te salvou. Isso é objetividade. Seja objetivo. Às vezes nós oramos e não recebemos porque não temos objetividade. Não somos objetivos, não somos específicos. O que você quer que Jesus faça na tua vida? Quer fazer faculdade? Fale com Jesus da faculdade. Quer almejar um emprego melhor? Fale com Jesus como que você quer. Mas não se esqueça que isso não é a base para a tua salvação. Não se esqueça de ser específico em pedir a Deus que tire todos os empecilhos da tua vida para que você seja salvo. Para que você seja liberto de tudo que não agrada a Deus, para servir a Deus melhor. Aí temos tipos de oração que eu não vou falar nesse instante, pois quero que você analise a apostila. Porque nós devemos orar para confessar, como já tinha falado, para interceder por alguém, para pedir, mas sobretudo agradecer. A oração do Pai Nosso, no Mateus capítulo 6, do versículo 9 a seguir, a oração começa, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu estou adorando, conhecendo a soberania do nome do Senhor. Venha o teu reino, estou me submetendo. Seja feita a tua vontade, estou me submetendo à vontade do Senhor. Quando eu glorifico a Deus e me submeto à vontade do Senhor, a minha vida está no caminho certo. Porque o temor do Senhor, Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quer ser sábio? Tema a Deus. Eu não sei orar. Você pode pensar ou perguntar, como eu faço para orar? A Bíblia nos dá todos os ensinamentos de oração. E ainda nos dá o exemplo de pessoas que usufruíram de muitas vitórias através da oração. Quero que você faça uso dos comentários. Ponha teu comentário, a tua dúvida, uma questão, que logo breve, assim que for possível, nós responderemos. E se for o caso, gravar um vídeo sobre a questão, assim o faremos também. Porque a palavra de Deus é para ser explicada, é para ser ensinada. E nós temos o dever de ensinar. E nós temos o dever de dar de graça aquilo que de graça nos foi dado. Nós não podemos cobrar por algo que foi dado de graça. De graça Deus me deu a oportunidade para pregar a palavra, salvando a minha vida do lamaçal do pecado, salvando a minha vida das garras do diabo. Me deu de graça o entendimento da palavra, me deu de graça as ferramentas para trabalhar sem me cobrar nada, e apenas me deu uma ordem: faça e faça direito. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Eu não consigo ir em todo mundo, eu não consigo ir em vários lugares, em muitos lugares distantes. Para isso requer uma logística, uma condição financeira. Mas aonde meus pés não vão, hoje a tecnologia pode fazer isso. Por isso que nós estamos gravando vídeos a lugares que não vamos conseguir chegar. Mas esse vídeo vai chegar, alguém vai ouvir, alguém vai ser salvo, alguém vai ser liberto. A palavra de Deus vai alcançar vidas. Compartilhe o vídeo. Compartilhe para
todos quantos você sentir no seu coração. Vamos passar as barreiras, vamos chegar em longas distâncias com a palavra de Deus. Pessoas estão clamando, chorando por salvação nas garras do diabo. E nós precisamos alcançá-las para a glória do Senhor. Compartilhe o vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ative o sininho para você receber o aviso de novos vídeos. E faça o estudo desse discipulado. Estude. Vá na apostila que tem um link e vídeos anteriores na descrição. Acesse a apostila, faça a leitura. Leia junto com a Bíblia. Porque se você aprender mais sobre aquilo que tu crê, você vai pregar melhor. Você vai anunciar a palavra de Deus melhor. Por que nós frisamos a fé, a salvação, muitos temas que parecem que são temas que são muito fáceis, mas quando nós vamos entender o tema, percebemos que não é tão fácil assim, que precisamos ter um conhecimento, ainda que básico, da Bíblia, para anunciarmos para alguém a questão da nossa fé. Porque a fé é racional, é inteligente. Tudo o que Deus faz tem uma razão, é racional. E nós precisamos ser racionais na presença do Senhor. Servir a Deus com inteligência, servir a Deus com racionalidade, com sabedoria e reverência e muito temor no nosso coração. Ative a tua vida de oração na presença de Deus. Clame ao Senhor. Vamos descer na presença do Senhor constantemente, em constante oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus. Que até o próximo vídeo. Que a graça e a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém.